A Primeira Guerra, que começou ali em 1914 e foi até 1918, matou mais de 4 milhões de pessoas e deixou a Europa totalmente quebrada. Entre o século XIX e a Primeira Guerra, a Europa vivia a chamada Belle Époque, que foi o momento mais próspero da Europa, com o desenvolvimento técnico e científico, com a criação da Torre Eiffel, com a invenção da câmera fotográfica, do avião. Então, a Europa vivia sua época mais próspera. Só que tem um porém, por baixo de tudo isso lindo e maravilhoso, os países envolvidos na Primeira Guerra já estavam em conflitos. Vamos falar aqui agora dos fatores que desencadearam a Primeira Guerra. E o primeiro e um dos mais importantes foi a disputa imperialista, a disputa entre territórios ali da Ásia e da África. A Alemanha também tinha acabado de se unificar, virou um grande país e estava virando uma das grandes potências do mundo. E isso não deixava a Inglaterra nada feliz. Também um dos fatores que desencadearam a guerra foi o nacionalismo, o amor exacerbado a um grupo étnico. Lembrando que nacionalismo é um amor exacerbado e patriotismo é um amor à bandeira. São coisas diferentes. E já falando de nacionalismo e disputa de territórios, vamos entrar no fator da região ali dos Balcãs, ali no sudeste da Europa, se eu não me engano. Existia o Império Turco-Otomano e a Áustria-Hungria. Dentro desses impérios existiam vários grupos étnicos que queriam a sua liberdade. Porém, claro que esses impérios não iriam deixar isso acontecer, né? A Rússia e a Sérvia, que já estavam de olho ali nesses territórios, nesses grupos étnicos, nessa região dos Balcãs, eles eram defensores do panslavismo, que era a unificação dos povos eslavos para virar uma grande Sérvia. E claro que o Império Austro-Húngaro e o Turco-Otomano não iam deixar isso acontecer. Então eles meio que já tinham conflitos ali. A Alemanha, como eu disse, ela tinha virado uma grande potência, ela era uma ameaça para a Inglaterra e ela também tinha rixa ali com a França. Porque na Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha tirou muitos territórios importantes da França, principalmente a Alsácia-Lorena, né? Que é muito importante para a França. Então eles meio que já tinham essa rixa também com a Alemanha, eles queriam de volta o seu território. E o Japão, que ia declarar guerra contra a Alemanha, porque eles estavam de olho ali nos territórios ali da Alemanha. Bom, e com todos esses conflitos ali, já juntos ali, todo mundo já brigando e já escolhendo o seu lado, foram criados acordos que se chamaram Tríplice Entente e Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e a Itália, que estava neutra ali. A Tríplice Entente era formada pela Inglaterra, França, Rússia e Sérvia, que também estava aliada da Rússia. E aí veio a Paz Armada. A Paz Armada foi o momento em que esses países se diziam que estavam tudo bem, que não ia acontecer nada, porém eles estavam se armando, eles estavam investindo em militarismo, eles estavam preparando-se para uma guerra que iria acontecer a qualquer momento. Só precisava de um motivo, o estopim da guerra, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand, né? O herdeiro do trono da Áustria-Hungria. Ele foi morto por um sérvio, né? Então a Áustria-Hungria declarou guerra contra os sérvios. E aí desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Que a Sérvia, ela estava aliada da Rússia. E a Inglaterra com a Rússia, a França com a Rússia. E esses países estavam... E a Alemanha estava contra todos esses, entendeu? Eles estavam com a Áustria-Hungria. Então foi aí que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teve 3 fases, e a primeira foi a fase de movimentos, que foi acontecer em 1914, no início da guerra, que foi onde os países começaram a atacar, eles começaram a se movimentar, foi a Guerra de Movimentos. Lembrando que a Alemanha quase chegou a Paris também, lembrando que também foi nesse momento em que a mulher começou a ganhar espaço na sociedade, foi onde ela começou a busca pelos seus direitos, porque os seus maridos eles iam para as guerras, e não tinham quem trabalhasse, então elas começaram a trabalhar em indústrias e tudo mais, elas começaram a trazer dinheiro para casa. Então foi aí que as mulheres ganharam espaço, começaram a ganhar espaço na sociedade. A segunda fase da guerra foi a fase das trincheiras, que foi de 1915 até 1916, né? Que foi onde eles viram que se movimentar, que atacar de frente, não estava sendo muito legal, porque estavam perdendo batalhas, estavam perdendo soldados, muita gente morrendo. Então a Guerra das Trincheiras foi uma tentativa de impedimento dessas mortes descontroladas. E aconteceu que o quê? Que as trincheiras eram grandes extensões de terras, escavações fundas que iam por toda a Europa. E essas trincheiras, os soldados ficavam lá dentro. E aí muitos soldados morreram
não só por causa da guerra, mas por questões psicológicas. Porque você viver entre corpos decapitados, entre corpos se decompondo, e eles tinham acabado de sair da Belle Époque, eles estavam num momento próspero, então isso foi um grande choque psicológico para esses soldados. E a terceira fase, que foi o final da guerra, foi de 1917 a 1918, que foi composta por vários fatores. A Rússia tinha acabado de sair da guerra por causa da Revolução Russa, do governo de Lenin ali, e eles decidiram sair da Primeira Guerra. Eles fizeram um acordo com a Alemanha, deram alguns territórios e saíram. E os Estados Unidos entrou com o Brasil. A entrada dos Estados Unidos foi crucial para a vitória da Tríplice Entente, porque a Alemanha estava perdendo algumas batalhas. Na segunda fase ela estava ganhando, mas na terceira fase, que foi o final da guerra, ela estava perdendo algumas batalhas. A economia não estava muito boa e estava todo mundo ferrado e tudo mais. E os Estados Unidos entrou com a Tríplice Entente e foi crucial para a vitória. O Brasil veio também com a Tríplice Entente, ele entrou para a Tríplice Entente, lembrando que o Brasil via sua República Velha, República Oligárquica, eles eram grandes agroexportadores de café para a Europa e eles precisavam que a Tríplice Entente ganhasse para eles começarem a comprar café de novo, porque a economia do Brasil estava caindo por conta dessa Primeira Guerra. Aí veio o final da guerra, que foi com a vitória da Tríplice Entente, e aconteceu que a Alemanha foi culpada por todos os acontecimentos da guerra. E esse resultado foi um dos fatores que desencadearam a Segunda Guerra, que vai vir posteriormente. Ela teve que pagar milhões para os vencedores, para a Tríplice Entente, ela teve que assinar acordos como armistícios, e também ela assinou o Tratado de Versalhes, que foi um dos tratados mais importantes ali da Primeira Guerra. Ela perdeu as suas armas, seu armamento, ela perdeu todo o seu direito de ter um exército para uma guerra posteriormente, ela perdeu os seus territórios. Os alemães e os germânicos, eles não gostaram nada desse resultado. Isso foi o desencadeamento também para a Segunda Guerra. Obrigada e tchau!